Meu nome é Miguel, e antes de qualquer coisa preciso dizer que o que vou compartilhar não é fruto de raiva nem de vingança, mas de uma vida inteira carregada de silêncio. Carrego nos ombros anos de batina, de sacramentos celebrados e de noites em que me ajoelhei diante do altar, acreditando que ali encontraria todas as respostas. Cresci em uma família humilde, onde a fé era tão natural quanto o pão na mesa. Minha mãe acendia velas antes mesmo do sol nascer, e meu pai, cansado da fábrica, fazia sempre o sinal da cruz antes de tocar na comida. Desde menino todos diziam que eu tinha cara de padre, e eu acreditava. Se quiser saber como tudo aconteceu, comenta de onde você está ouvindo. O que vou revelar agora vai te tocar mais do que você imagina. Lembro das procissões de Semana Santa, o cheiro do incenso misturado às flores, as imagens que pareciam chorar de verdade. No meu coração de criança, Deus estava em cada esquina me observando com olhos atentos. Eu sonhava em ser a voz dele entre os homens. Quando finalmente entrei no seminário, com apenas 18 anos, carregava o peito cheio de esperança. Achei que ali encontraria pureza absoluta, um refúgio de santidade. Nos primeiros dias, me deixei encantar pelos cânticos em latim, pelas madrugadas de oração, pela disciplina que parecia moldar a alma. Mas logo percebi que não era apenas devoção. Era também silêncio forçado, obediência cega e hierarquias que ninguém ousava questionar. As paredes úmidas do seminário guardavam segredos que não apareciam nos livros de teologia. Aos poucos, aprendi a baixar a cabeça, a calar dúvidas e a vestir um sorriso mesmo quando o coração gritava. Ainda assim, segui em frente. Eu dizia a mim mesmo que aquelas sombras eram apenas provas, que minha fé precisava ser maior que qualquer inquietação. Só que havia uma semente estranha crescendo dentro de mim, uma pergunta muda que não me deixava em paz. Será que essa era mesmo toda a verdade? Eu não imaginava que esse incômodo inicial seria apenas o primeiro passo para algo muito maior. O que começou como pequenas rachaduras, logo se transformaria em fendas que deixariam escapar um segredo que a igreja jamais quis que viesse à tona. Quando os anos de formação avançaram, fui me acostumando com aquele ambiente que parecia feito para nos moldar mais como soldados do silêncio do que como homens de fé. As manhãs começavam com o toque áspero dos sinos que nos arrancava da cama ainda no escuro. Caminhávamos em fila, sempre de cabeça baixa, sem poder trocar sequer uma palavra. O refeitório nos recebia com pão duro, café ralo e poucos minutos para comer. Depois, aulas longas, monótonas, onde perguntas eram vistas como sinais de rebeldia. Lembro-me bem do dia em que um colega, cheio de inocência, perguntou se não poderíamos estudar os evangelhos de forma mais livre, debatendo como nos círculos bíblicos das comunidades. O professor ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu seco: "Aqui não estamos para questionar, estamos para aprender obediência." Esse aprender obediência ecoou dentro de mim como um martelo que não cessava. Aos poucos percebi que no seminário existia um código invisível. Não importava tanto o que havia no coração, mas o que se mostrava para fora. Quem agradava mais aos formadores recebia confiança e responsabilidades. Quem não seguia o tom exato do rebanho era posto de lado. Aquilo me inquietava. Eu havia acreditado que a vocação era um chamado divino, mas nos corredores frios e úmidos do seminário, entendi que também podia ser um jogo de conveniências humanas. Havia noites em que eu não conseguia dormir. Ficava deitado na minha pequena cela, olhando o teto manchado, ouvindo o vento bater nas janelas e os grilos cantarem lá fora. Perguntava a mim mesmo se Deus realmente precisava de tanto silêncio para falar, ou se éramos nós que tínhamos medo de escutar algo que pudesse contrariar as regras. Mas com medo de ser considerado rebelde, eu calava. Repetia a mim mesmo que aquilo era apenas um teste, que a fé verdadeira exigia paciência e renúncia. O tempo foi passando, e por fora eu parecia o seminarista exemplar, pontual, obediente, sempre em ordem. Mas por dentro, algo já não se encaixava. A fé que me havia sido ensinada como liberdade e entrega estava se tornando cada vez mais parecida com correntes invisíveis. E foi nesse clima de aparente tranquilidade, mas de inquietação silenciosa, que recebi a notícia que mudaria meu destino. Seria ordenado padre e enviado para servir em uma paróquia do interior. Eu não sabia,
Mas aquele povoado humilde me mostraria uma face da fé que nunca havia visto entre os muros do seminário, e com ela começaria a se revelar o segredo que tantos querem manter escondido. A viagem até minha primeira paróquia parecia um corte brusco entre dois mundos. Lembro da estrada estreita, os campos de milho se estendendo até perder de vista e o cheiro de terra molhada depois da chuva. Quando cheguei, fui recebido como se fosse um filho esperado. As mulheres acenderam velas, os homens me cumprimentaram com mãos calejadas e as crianças corriam em volta como se o pátio da igreja fosse um parque. Era um povoado pobre, com ruas de terra e casas simples de adobe pintadas com cores vivas, mas havia uma luz nos olhos daquelas pessoas que eu nunca tinha visto entre os muros frios do seminário. Ali, percebi que a fé não era teoria, era vida pulsando no cotidiano. As senhoras rezavam com lágrimas escorrendo, pedindo pelos filhos que haviam partido para os Estados Unidos em busca de trabalho. Os agricultores chegavam ao templo depois de longas jornadas sob o sol, a pele queimada, mas o coração aberto. As crianças repetiam as orações em vozes desordenadas, como se Deus entendesse qualquer balbucio. Era como se cada um oferecesse o pouco que tinha, e nesse pouco houvesse uma riqueza que não cabia em livros de teologia. Dona Carmen, uma idosa que mal conseguia ficar de pé, me disse um dia: "Padre, minhas mãos já não servem para muito, mas ainda posso rezar por meus filhos." Aquela frase me atravessou. Eu, com anos de formação e discursos ensaiados, me sentia pequeno diante da simplicidade da fé dela, e comecei a notar que no meio daquele povo a presença de Deus era mais evidente que em muitos rituais solenes que eu havia repetido por obrigação. Mas enquanto a comunidade me mostrava uma fé viva e autêntica, as cartas da diocese não demoraram a chegar. Pediam relatórios, quotas fixas, arrecadações. Falavam de números, não de almas. Um dia, um homem veio até mim para pedir o batismo de seu filho. As roupas eram limpas, mas gastas, e os olhos carregavam vergonha quando disse que não tinha dinheiro para pagar a taxa exigida. Eu quis batizar a criança sem custo algum, mas logo recebi uma advertência: "Padre, não pode dar esse exemplo. Se um não paga, ninguém paga." Naquele instante, senti como se uma fissura se abrisse dentro de mim. O evangelho que falava em dar de graça estava sendo sufocado por papéis timbrados e ordens secas. E foi nesse contraste entre a fé pura do povo e a frieza das exigências de cima que comecei a enxergar com mais clareza a sombra de um segredo que até então só rondava minhas inquietações. Houve um dia em especial que nunca saiu da minha memória. Uma família inteira veio até mim, com roupas gastas e semblantes abatidos, pedindo que eu celebrasse a primeira comunhão da filha mais velha. A menina tinha olhos brilhantes e segurava com força uma pequena vela decorada com fitas, presente de sua avó. Mas o pai, com a voz trêmula, explicou que não tinha condições de pagar a taxa que a diocese exigia. Eu olhei para aqueles olhos esperançosos e senti o coração apertar. Como dizer a eles que a graça de Deus estava condicionada a moedas que eles não possuíam? Respirei fundo e prometi que a celebração seria feita, custasse o que custasse. Naquele momento, sabia que estava indo contra a ordem estabelecida, mas também sabia que estava honrando o evangelho que tantas vezes havia pregado. Quando enviei o relatório sem mencionar a cobrança, logo recebi um aviso duro: "Padre, sua função não é questionar, é obedecer. O Senhor não deve criar precedentes." Aquela palavra, obedecer, já não soava como virtude, mas como corrente. A cada vez que era pronunciada, sentia que uma parte de mim se distanciava do Deus que eu acreditava servir. O povo, porém, me mostrava outra face da fé. Uma tarde, fui visitar um ancião chamado Dom Aurélio, que vivia numa casinha de barro nos arredores do povoado. O teto deixava passar a chuva, e o chão era de terra batida. Ele me recebeu com um sorriso desdentado e um crucifixo de galhos pendurado na parede. Rezamos juntos, e no final ele me disse: "Padre, não tenho nada para dar à igreja, só minha fé. O senhor acha que isso basta para Deus?" As palavras dele me rasgaram por dentro. Como poderia dizer que não, se era justamente ali, naquela pobreza carregada de sinceridade, que Cristo se revelava com mais força? À medida que os dias passavam, percebia que a instituição parecia funcionar em outra lógica.
Enquanto as famílias dividiam o pouco que tinham, a diocese exigia cada vez mais relatórios, quotas e arrecadações. As cartas que chegavam cheiravam a papel novo e a autoridade fria, enquanto o povo me oferecia tortilhas quentinhas, café fresco e abraços sinceros. A cada encontro, eu me perguntava em silêncio, onde estava mais presente o amor de Deus? Nas páginas carimbadas da Cúria ou nos olhos cansados de gente que nada possuía além da própria fé? Eu já não conseguia calar essas perguntas. Era como se algo maior começasse a se desenhar diante de mim, um segredo que crescia, feito semente no escuro, prestes a romper a terra e revelar algo que ninguém ousava dizer em voz alta. As semanas seguintes se tornaram um verdadeiro campo de batalha dentro de mim. De um lado, a diocese enviava cartas exigindo números, planilhas de arrecadação e relatórios cheios de detalhes financeiros. Do outro, eu olhava para o povo que chegava com calçados gastos, trazendo apenas o coração aberto. Era impossível não sentir a contradição. Recordo-me de uma mãe solteira que me procurou quase chorando. O filho dela queria fazer a primeira comunhão, mas ela não tinha dinheiro nem para comprar o traje exigido. Quando decidi ajudá-la, arcando eu mesmo com os custos, logo recebi uma ligação da Cúria. A voz firme do vigário ecoou pelo telefone. Padre, não pode criar exceções. A unidade depende da sua obediência. Essa palavra, unidade, soava cada vez mais como uma máscara, porque a unidade que eu via nas famílias era feita de partilha, de vizinhos que dividiam o pão, de crianças que emprestavam brinquedos improvisados de pano. Já a unidade exigida pelos superiores parecia ser feita de medo e silêncio. E esse silêncio, que tantas vezes engoli, começou a pesar como pedras amarradas ao peito. Eu via os camponeses chegarem com as mãos calejadas, ainda sujas de terra, oferecendo moedas pequenas que guardavam com sacrifício. E enquanto eles deixavam o pouco no altar, eu recebia instruções para aumentar metas de arrecadação. Começava a me perguntar, será que essa fé tão pura precisava mesmo passar pelo filtro de quotas e relatórios? A resposta já estava ali, estampada nos olhos cansados daquelas famílias. Numa noite, sozinho na sacristia, acendi uma vela e me ajoelhei diante do crucifixo de madeira. Sussurrei, Senhor, será que obedecer homens é o mesmo que obedecer a ti? Não ouvi resposta, apenas o silêncio. Mas nesse silêncio, algo começou a germinar dentro de mim, uma certeza tímida, quase proibida. A verdadeira fé não podia ser comprada nem medida em moedas. O que eu ainda não sabia era que aquela pequena chama de dúvida logo se transformaria em fogo. Porque não demoraria muito para que uma decisão imposta de cima, cruel e insensível, colocasse todo o povoado em desespero. E seria diante desse cenário que eu me veria obrigado a escolher entre continuar calando, ou finalmente dar voz ao segredo que a Igreja mais teme que seja revelado. Foi numa manhã abafada, daquelas em que o sol parece nascer já cansado, que recebi a notícia que mudaria o rumo das coisas no vilarejo. A diocese havia decidido aumentar as quotas para as festas patronais, impondo um valor fixo para cada família, sem levar em conta que muitas mal tinham o suficiente para colocar comida na mesa. A ordem veio seca, impressa em um papel com timbre elegante, mas sem uma única palavra de compaixão. Eu li e reli aquele documento, e cada linha parecia um peso extra sobre minhas costas. Como explicar aquilo a um povo que já vivia de sacrifícios diários? As famílias começaram a me procurar logo que a notícia correu. Lembro de uma mulher de olhos fundos, com a voz embargada, que me disse, Padre, se eu pagar, meus filhos não comem. Isso é o que Deus quer de nós. Fiquei sem resposta. Cada pergunta deles era um espelho daquilo que eu também me perguntava em silêncio. Sentia meu coração dividido entre a ordem dos superiores e a dor das pessoas que me olhavam com esperança. Resolvi levar a questão diretamente à reunião com os dirigentes. Fui com o coração acelerado, acreditando que, se eles ouvissem o que o povo passava, talvez mudassem de ideia. A sala onde me receberam era fria, adornada com retratos de antigos bispos que pareciam observar cada movimento. Falei com toda a sinceridade que pude, descrevendo como as mães faziam milagres para alimentar os filhos, como os camponeses voltavam do campo exaustos e ainda se esforçavam para manter viva a fé. Pedi clemência, pedi compaixão.
O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. O único som era o tic-tac de um relógio antigo na parede. Depois de alguns segundos, um dos superiores levantou os olhos e respondeu com voz firme: Padre Herrera, não esqueça o seu lugar. Sua função não é questionar, mas aplicar as decisões que vêm de cima. Senti como se uma porta tivesse se fechado diante de mim. Voltei ao vilarejo com o coração apertado. No domingo, durante a missa, vi os mesmos rostos cansados nos bancos de madeira. Preguei sobre esperança, mas minha voz tremia. No fundo, eu sabia que aquelas palavras soavam vazias diante da dor deles. Quando alguns se aproximaram, perguntando o que a diocese havia dito, só consegui baixar a cabeça. Foi nesse silêncio forçado que percebi que algo em mim estava prestes a se romper. Eu não poderia seguir carregando aquela obediência como se fosse virtude. O segredo que até então se escondia nas entrelinhas começava a ganhar forma, e eu sentia que o momento de confrontá-lo estava cada vez mais próximo. Poucos dias depois daquela reunião, recebi uma ligação que ainda hoje consigo ouvir como se fosse ontem. A voz do vigário soava dura, sem espaço para dúvida. Padre Herrera, temos escutado que o senhor anda gerando dúvidas entre os fiéis. Lembre-se de que a unidade da igreja depende da sua discrição. Discrição. Essa palavra me atravessou como uma lâmina fria. Discrição significava calar, engolir a injustiça e fingir que nada acontecia. Significava olhar para o povo sofrendo e dizer apenas frases bonitas para que continuassem obedecendo. Desliguei o telefone com as mãos tremendo e a sensação de estar sendo vigiado. No vilarejo, a notícia das novas quotas se espalhou como fogo em palha seca. Alguns começaram a sussurrar em defesa de mim, dizendo que eu estava do lado deles. Outros, com medo, preferiam se afastar, evitando até me cumprimentar na rua, como se o simples gesto pudesse trazer represália. O clima de desconfiança me sufocava. Lembro de uma noite em que fiquei horas sentado sozinho na capela. A vela tremia diante do altar e eu sussurrava: Senhor, o que quer de mim? Que eu feche os olhos e obedeça? Ou que eu rompa esse silêncio que já me consome? Não houve resposta audível, mas dentro do silêncio senti nascer uma certeza desconfortável. A obediência que me pediam não era fidelidade a Deus, mas submissão a estruturas humanas. E no fundo, eu sabia que, se continuasse calando, estaria me tornando cúmplice de algo que nada tinha a ver com o evangelho que eu havia prometido viver. O povo, com sua fé simples, parecia perceber minha luta. Uma tarde, uma senhora idosa me parou na saída da missa e disse baixinho: Padre, não se deixe quebrar. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Aquelas palavras me deram forças, mas também aumentaram o peso que eu carregava. Eu não era apenas um sacerdote diante da instituição, era também um pastor diante de um povo que confiava em mim. E foi nessa mistura de medo, pressão e esperança que compreendi que estava chegando ao limite. A sombra do segredo, que antes era apenas suspeita, agora se desenhava com nitidez. A fé estava sendo usada como instrumento de poder. Mas o que eu ainda não sabia é que essa revelação me levaria a uma decisão tão radical que mudaria para sempre não só a minha vida, mas também a forma como eu enxergava Deus e a própria igreja. Foi durante uma missa de domingo que senti pela primeira vez que não havia mais retorno. O templo estava cheio, os bancos de madeira ocupados por famílias inteiras que carregavam nos olhos um cansaço profundo, mas também uma fé que insistia em sobreviver. Quando ergui o cálice e pronunciei as palavras do rito, minha voz falhou. Eu via diante de mim mulheres que haviam vendido parte da colheita para poder pagar uma taxa, homens que deixaram de comprar o remédio para garantir uma vela para a festa, crianças que se encolhiam porque sabiam que a mãe não teria como comprar o traje novo exigido. O peso daquela cena me esmagava. Depois da celebração, um grupo de fiéis me cercou na porta da igreja. Padre, o que disse a diocese? Eles vão aliviar a cobrança? Perguntou um pai de família com os olhos marejados. Senti o rosto arder de vergonha, porque a única resposta que consegui foi abaixar a cabeça. Não tive coragem de repetir a ordem que havia recebido. Obedecer sem questionar. Naquela noite, me tranquei na sacristia, sem acender nenhuma luz. O silêncio era tão denso que parecia ter corpo. Eu andava de um lado para o outro, murmurando orações que mais soavam como gritos presos. Lembro que bati a mão na mesa e disse em voz alta:
Se obediência significa trair a fé desse povo, então de que vale a minha batina? Foi a primeira vez que me permiti formular em palavras aquilo que já me corroía em segredo. Os dias seguintes foram ainda mais pesados. A cada encontro com as famílias, eu sentia o nó na garganta apertar. Havia quem me olhasse com esperança, esperando que eu defendesse seus direitos diante dos superiores. Outros com medo desviavam o olhar, como se qualquer proximidade comigo pudesse lhes trazer problemas. O isolamento começou a se tornar uma realidade visível. Foi nesse clima que recebi outra ligação da Cúria. A voz do vicário soava mais ameaçadora que nunca. Padre Herrera, lembre-se de que sua missão é preservar a unidade. Evite qualquer palavra que alimente rebeldia. Seja discreto ou teremos que tomar medidas. Desliguei o telefone com a sensação de que uma sentença havia sido decretada sobre mim. A partir dali, percebi que a escolha já não podia ser adiada. Eu estava diante de um abismo e precisava decidir se continuaria repetindo palavras vazias para proteger estruturas, ou se teria coragem de dar o passo que revelaria o segredo que tantos temem. Naquela altura, já não havia como esconder o conflito que me consumia. O silêncio que a Cúria exigia se tornara insuportável, e as famílias do vilarejo, cada vez mais pressionadas, vinham até mim como quem busca um último refúgio. Uma tarde, um grupo de camponeses bateu na porta da casa paroquial. Eram homens e mulheres de olhar cansado, alguns ainda com as mãos sujas de terra. Trouxeram uma petição simples, que eu levasse novamente a voz deles até os superiores. Um dos mais velhos falou com voz firme. Padre, se entregarmos o pouco que temos, nossos filhos passarão fome. O senhor pode nos ajudar? As palavras dele soaram como marteladas no meu peito. Era o mesmo clamor que eu já carregava dentro de mim, mas ouvir aquilo em coro me fez perceber que não era apenas minha consciência que gritava, era a fé de todo um povo que se via esmagada por exigências injustas. No domingo seguinte, quando subi ao púlpito, senti minhas pernas tremerem. Eu deveria repetir o discurso da obediência, mas cada olhar voltado para mim parecia implorar por verdade. Comecei a pregar sobre esperança, mas minha voz vacilou. Então, em vez de repetir fórmulas prontas, deixei escapar algo que vinha guardando havia tempo. Disse que Deus não media a fé em moedas e que a compaixão valia mais que qualquer quota. Um silêncio pesado tomou a igreja. Alguns sorriram discretamente, outros se olharam assustados, como se minhas palavras fossem perigosas demais. Após a missa, os comentários se espalharam rápido. Houve quem me abraçasse em segredo, sussurrando: "Obrigado, padre, por nos defender." Mas também houve quem me olhasse com desconfiança, temendo que minhas palavras atraíssem represálias. Eu sabia que a notícia chegaria até os ouvidos da Cúria e que minha ousadia teria consequências. Naquela noite, sozinho no quarto, retirei a batina e a coloquei sobre a cadeira. Passei a mão pelo tecido como quem acaricia uma pele que já não lhe pertence. Senti um peso estranho, como se aquela vestimenta que antes me fazia sentir parte de algo maior agora fosse uma corrente que me prendia a um silêncio cúmplice. E foi nesse instante de solidão que percebi. Minha luta já não era apenas interna. A instituição começava a me enxergar como ameaça. E o passo seguinte, inevitável, seria ainda mais doloroso, porque me colocaria frente a frente com a escolha que eu sempre temi. A pressão aumentava a cada dia, até que finalmente fui convocado para comparecer pessoalmente à Cúria. A viagem até a cidade parecia mais longa do que nunca, como se cada curva da estrada carregasse o peso de uma sentença já escrita. Ao chegar, fui conduzido a uma sala ampla, fria, com retratos antigos de bispos pendurados nas paredes, seus olhares severos me acompanhando como se julgassem cada passo que eu dava. No centro da mesa estavam 3 superiores, de batina impecável, com expressões que não deixavam margem para simpatia. Um deles iniciou sem rodeios. Padre Herrera, recebemos relatos preocupantes sobre suas pregações e atitudes. O senhor está confundindo o povo com ideias que não foram aprovadas. A palavra confundindo me doeu. Eu sabia que não confundia ninguém. Apenas dizia em voz alta o que o povo já sentia no silêncio. Respirei fundo e respondi com calma. Eu apenas prego que a fé não se mede em moedas, que a compaixão é maior que qualquer taxa. Se isso é confundir, então não sei o que é evangelho. O silêncio que se seguiu foi sufocante, só interrompido pelo barulho de uma caneta batendo contra a mesa. Outro dos superiores se inclinou e falou com dureza.
Padre, sua missão não é interpretar, é obedecer. Obediência é a maior virtude de um sacerdote. Sem ela, não há lugar para o Senhor nesta casa. As palavras dele ecoaram em minha mente como marteladas. Era como se reduzissem toda a minha vocação a uma única exigência: calar. Voltei para o vilarejo com o coração despedaçado. O povo, que percebia minha expressão abatida, me rodeou em busca de respostas. Alguns cochichavam com medo, outros me olhavam com confiança, esperando que eu resistisse. Naquela noite sentei-me sozinho no quarto da casa paroquial, abati-na sobre a cadeira mais uma vez e me perguntei: até quando suportaria ser a voz de uma instituição que já não refletia a fé que eu carregava no peito? Eu sabia que uma decisão estava se formando dentro de mim, lenta e dolorosa, como uma ferida que cicatriza por dentro. O segredo que a igreja tanto temia já não era apenas um pensamento guardado. Ele pulsava em mim, exigindo ser revelado, ainda que isso custasse minha posição, minha segurança e até minha identidade como padre. O momento de ruptura estava se aproximando, e eu podia sentir que quando chegasse não haveria volta. As noites passaram a ser longas e pesadas, quase insuportáveis. Eu caminhava de um lado para o outro dentro da pequena casa paroquial, ouvindo o ranger do assoalho como se fosse o som de minhas próprias dúvidas ecoando. Tocava a batina pendurada atrás da porta e me lembrava do dia em que a recebi, ainda jovem, cheio de esperança. Naquele tempo, o tecido parecia leve como uma promessa. Agora, cada vez que a vestia, sentia o peso de uma corrente que me amarrava ao silêncio. O povo continuava me procurando, mas já não com as mesmas perguntas de antes. Muitos vinham em segredo, olhando para os lados antes de entrar, como se estivessem cometendo um crime apenas por me visitar. Uma mãe solteira com o bebê no colo me disse em voz baixa: Padre, não desista da gente. Se o senhor se calar, quem vai falar por nós? Suas palavras me atravessaram como uma lança. Eu me via dividido entre a lealdade a uma instituição que me formara e a fidelidade a um povo que clamava por justiça. Em cada missa, meu coração se agitava. Eu dizia as palavras do rito, mas dentro de mim parecia que cada frase tinha um duplo sentido. Quando proclamava: "Este é o meu corpo, entregue por vós", pensava que, na verdade, eu também estava sendo entregue, mas não a fé, e sim as engrenagens de poder que me consumiam. O altar, que deveria ser lugar de luz, tornava-se palco de uma luta silenciosa que ninguém via, mas que me rasgava por dentro. Certa noite, sentei-me diante de uma vela acesa na sacristia e comecei a escrever. Não sabia se era uma carta de renúncia ou um desabafo para Deus. Escrevi sobre a dor do povo, sobre as ordens que me calavam, sobre a sensação de trair minha consciência a cada vez que obedecia sem questionar. Quando terminei, dobrei o papel e o guardei no bolso. Ainda não era hora de entregá-lo, mas eu sabia que aquele gesto era um prenúncio do passo que se aproximava. O silêncio da madrugada parecia me cercar por todos os lados, e no meio desse silêncio, percebi que não estava apenas lutando contra ordens injustas. Eu estava diante da maior encruzilhada da minha vida, onde qualquer escolha significaria perder algo para sempre. A sombra da decisão se tornava mais nítida a cada dia, e eu sabia que em breve teria que atravessá-la. A tensão chegou ao ponto de se tornar insuportável no dia em que me chamaram novamente à cúria. Dessa vez, não havia espaço para diálogo. Fui recebido em uma sala pequena, sem janelas, onde apenas uma mesa separava minha presença do olhar severo de dois superiores. A conversa começou com frases ensaiadas, mas logo tomou o rumo que eu já temia. "Padre Herrera", disseram, "o senhor está semeando dúvidas entre os fiéis. Sua insistência em questionar compromete a unidade da igreja. Se não mudar sua postura, haverá consequências." A palavra consequências ficou martelando na minha mente como um aviso de que eu já estava marcado. Voltei ao povoado com um silêncio ainda mais pesado que o das paredes daquele escritório. No caminho, a estrada de terra parecia interminável, como se cada pedra me lembrasse da escolha que se aproximava. Quando entrei na igreja naquela noite, as velas estavam quase apagadas, e o eco dos meus passos soava como um julgamento. Sentei diante do altar e fiquei ali por horas, apenas olhando para o crucifixo de madeira, tentando encontrar em seus olhos esculpidos uma resposta que nunca vinha. Enquanto isso, o povo começava a sentir o peso da desconfiança.
Alguns já evitavam me cumprimentar em público, temendo represálias. Outros, porém, me procuravam às escondidas, trazendo palavras de encorajamento, como se eu fosse a única voz que ainda ousava dizer em voz alta o que todos pensavam. Uma senhora idosa, de olhar firme apesar das rugas profundas, segurou minha mão e disse: Padre, se o senhor não falar, vão pensar que Deus também se calou. Essas palavras me perseguiram naquela noite. Andei em círculos pelo quarto, incapaz de dormir. Cada vez que fechava os olhos, via os rostos do povo pedindo socorro e ouvia a voz dos superiores exigindo obediência. Era como se duas forças contrárias me puxassem ao mesmo tempo, a instituição que me havia dado uma identidade e a consciência que já não me deixava em paz. Na madrugada, com o coração acelerado, vesti a batina e celebrei sozinho uma missa silenciosa. Cada gesto parecia carregado de despedida. Quando ergui o cálice, senti que não estava apenas repetindo palavras sagradas, mas anunciando a aproximação de um passo que mudaria tudo. O abismo estava diante de mim, e eu sabia que muito em breve teria de atravessá-lo. A madrugada que marcou meu ponto de ruptura começou como tantas outras, silenciosa e fria, com o vento batendo nas frestas da janela da casa paroquial. Eu havia passado o dia inteiro em conflito, dividido entre a ordem dos superiores e o clamor do povo. Quando a noite chegou, acendi uma vela diante do crucifixo e fiquei olhando a chama vacilar. Era como se aquela luz refletisse minha própria alma, tentando resistir à escuridão que me cercava. Peguei do bolso a carta que havia escrito dias antes, cheia de desabafos e perguntas, e percebi que ela não era apenas um rascunho. Era o prenúncio de um adeus que se aproximava sem que eu pudesse mais evitar. No dia seguinte, a missa amanheceu diferente. O sol mal havia nascido, mas o templo já estava cheio. Havia famílias inteiras, crianças de roupas simples e idosos que mal conseguiam se sentar nos bancos de madeira. Quando subi ao altar, senti que cada olhar me atravessava, como se todos soubessem que algo estava prestes a acontecer. Comecei a recitar as palavras do rito, mas minha voz tremia. Ao pronunciar, "Este é o meu corpo, entregue por vós", percebi que falava não apenas de Cristo, mas de mim mesmo. Eu também estava sendo entregue, não por obediência à instituição, mas por fidelidade à verdade que já não cabia dentro do silêncio. Naquele instante, uma estranha calma tomou conta de mim. Olhei para o povo e vi lágrimas discretas, como se compartilhassem da minha luta sem entender ao certo o que estava em jogo. Depois da celebração, quando todos se aproximaram para pedir a bênção, eu mal consegui sorrir. Segurei as mãos calejadas de um agricultor e pensei: como posso abençoar se estou preso a correntes que não vêm de Deus? De volta à sacristia, fechei a porta e fiquei sozinho. Tirei a batina devagar, como quem arranca uma pele que já não lhe pertence. O tecido deslizou pelas minhas mãos, e pela primeira vez não senti orgulho, mas um alívio misturado com dor. Coloquei sobre a mesa a estola, o cálice e o missal, símbolos de uma vida inteira de serviço, mas também lembranças de um sistema que me havia pedido silêncio diante da injustiça. O gesto parecia pequeno, mas dentro de mim era imenso, como se estivesse abrindo uma ferida e, ao mesmo tempo, libertando algo que há muito tempo clamava por sair. Sabia que aquele ato não ficaria escondido. A notícia correria, e as reações não demorariam a vir. O que eu ainda não sabia era até que ponto esse passo mexeria com o povoado e como minha vida se transformaria depois. A notícia da minha decisão não demorou a se espalhar pelo povoado como um vento forte que atravessa todas as portas. No início, o silêncio tomou conta. As pessoas me olhavam com uma mistura de surpresa e medo, como se não soubessem como reagir. Alguns vinham até mim com lágrimas nos olhos, pedindo que eu reconsiderasse. "Padre, não nos deixe, precisamos do Senhor", diziam com a voz embargada. Outros, porém, me acusavam de covardia, afirmando que eu estava traindo não apenas a igreja, mas a própria fé que havia prometido defender. Cada palavra, fosse de apoio ou de crítica, pesava dentro de mim como pedras lançadas contra um coração já cansado. Entre os mais próximos, as reações foram intensas. Algumas crianças, que antes corriam para me abraçar, agora se aproximavam com hesitação, olhando para os pais em busca de permissão. Havia medo no ar, um medo que não vinha delas,
mas das consequências de se associar a mim. Em contrapartida, lembro-me de uma senhora chamada Dona Carmen, que se aproximou devagar, segurou minhas mãos e disse com a voz firme: Hijo, a batina pode ter ficado, mas se o senhor continua falando a verdade, ainda é pastor. Aquela frase foi como um sopro de vida no meio do turbilhão. No entanto, a cúria reagiu com a severidade que eu já esperava. Recebi cartas formais, frias, nas quais me acusavam de desobedecer, de escandalizar os fiéis, de colocar em risco a unidade da igreja. Os papéis vinham assinados e carimbados, como se os selos pudessem apagar a dor que eu tinha visto nos olhos do povo. Mas, por mais que tentassem, não conseguiam abafar a chama que já queimava dentro de mim. As ruas do vilarejo se transformaram em palco de murmúrios. Havia quem me cumprimentasse em segredo, quase escondido, e havia também quem cruzasse a rua para não se aproximar. Eu caminhava por aquelas vielas estreitas com a sensação de ser ao mesmo tempo acolhido e rejeitado. Essa dualidade me feria, mas também me mostrava que o passo que eu havia dado já não podia ser revertido. Na solidão das noites, deitado em um quarto modesto, eu me perguntava quem eu era agora. Já não era o padre aos olhos de muitos, mas também não conseguia ser apenas Miguel. Estava em um limbo doloroso, onde cada olhar me lembrava que eu havia perdido um lugar, mas talvez estivesse a caminho de descobrir outro. Aos poucos, a sensação de não pertencer a lugar nenhum foi se tornando o meu novo cotidiano. Nas ruas, já não me chamavam de Padre Herrera, mas apenas de Miguel, e essa mudança de nome parecia cortar um fio invisível que me ligava àquele povoado. Eu andava com passos pesados, carregando um silêncio que se tornava mais cruel do que qualquer palavra. Alguns me olhavam com desconfiança, outros com pena, e havia ainda os que simplesmente fingiam não me ver. Era como se eu tivesse me tornado uma sombra incômoda, alguém que lembrava a todos de uma ferida que preferiam ignorar. O dinheiro, que nunca fora uma preocupação enquanto estive sob o manto da igreja, agora se tornava um problema real. Passei a dormir em um quarto emprestado, com paredes nuas e uma cama que rangia a cada movimento. Para me sustentar, aceitava pequenos trabalhos. Dava aulas de catecismo particular para quem ainda confiava em mim. Ajudava em traduções de documentos e até fazia serviços manuais quando necessário. O pouco que recebia mal cobria comida e teto. Muitas noites jantei apenas feijão com tortilhas secas, lembrando com ironia que, enquanto celebrava missas, nunca faltava vinho e pão sobre o altar. A solidão era ainda mais pesada do que a pobreza. Amigos que antes me rodeavam desapareceram, como se minha decisão fosse contagiosa. Alguns atravessavam a rua para não me cumprimentar, outros não atendiam minhas ligações. Eu me perguntava se, no fundo, não era mesmo um traidor aos olhos deles. As orações, que antes eram minha força, agora pareciam se perder no ar. Eu dobrava os joelhos, mas as palavras saíam secas, sem vida, como se Deus tivesse se escondido de mim. Houve uma noite em que a chuva caía com tanta força que o teto de zinco do quarto começou a pingar sobre a cama. Sentei-me no chão abraçando os joelhos e deixei que as lágrimas se misturassem com a água que escorria pelas paredes. Pela primeira vez, gritei em voz alta: Senhor, onde estás? Ou será que sempre estive enganado? O eco da minha própria voz foi a única resposta. Aquela escuridão parecia não ter fim, mas mesmo ali, no fundo do poço, uma pequena chama insistia em não se apagar. Eu ainda não sabia de onde vinha, mas pressentia que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria de novo o rumo da minha vida. Foi justamente quando pensei que já não havia saída que a vida me surpreendeu com um sopro inesperado de esperança. Eu caminhava sem rumo pelos arredores do povoado. O sol já se escondia atrás dos montes e o céu ganhava tons de laranja e violeta. Meus passos me levaram até uma pequena casa de adobe perto do rio, de onde vinha o cheiro simples de feijão no fogo e o som das risadas de crianças brincando no pátio. Um homem de mãos calejadas, que depois descobri se chamar Esteban, me cumprimentou como se fôssemos velhos conhecidos. Boa tarde, hermano, venha se assentar conosco. Hesitei por um instante. Já estava acostumado a olhares de desconfiança, mas ali havia apenas acolhimento. Entrei e fui recebido com tortilhas quentinhas, um prato de comida simples e a alegria sincera de uma família que não tinha muito, mas dividia o pouco sem medo. Ninguém me perguntou por que eu havia deixado a batina, ninguém quis ouvir justificativas.
Apenas me trataram como alguém digno de estar à mesa. Depois do jantar, Esteban sugeriu: antes de dormir, costumamos agradecer a Deus. O senhor quer orar conosco? Senti um nó na garganta, porque fazia tempo que minhas orações soavam como palavras secas. Mesmo assim, aceitei. Sentamo-nos em torno de uma mesa de madeira gasta, apagamos a luz e ficamos iluminados apenas pela chama de uma vela. A oração foi curta e despretensiosa. Senhor, obrigado pelo pão de hoje, pela saúde dos filhos e pela esperança de amanhã. Enquanto ouvia aquelas frases simples, percebi algo que havia esquecido. A presença de Deus não estava nas formalidades de um rito ou no peso de uma instituição. Estava ali, no coração agradecido de uma família que, mesmo com tão pouco, reconhecia a graça em cada detalhe. Senti um calor no peito, uma paz suave que há muito não experimentava. Naquela noite, deitado em um catre improvisado que me ofereceram, chorei em silêncio. Mas não eram lágrimas de desespero, e sim de alívio. Pela primeira vez desde que deixara a igreja, eu senti que Deus me respondia, não em uma voz poderosa, mas na ternura daquele lar humilde. Nos dias que se seguiram, voltei a visitar aquela família. Compartilhávamos refeições, risadas e orações. E cada encontro era como um lembrete de que Cristo não estava preso em muros ou estruturas, mas vivo, caminhando ao lado daqueles que o buscavam com sinceridade. Foi nesse convívio que algo começou a se acender dentro de mim, preparando o caminho para uma revelação ainda maior. Com o tempo, aquela família se tornou um farol no meio da minha escuridão. Cada vez que eu me sentava àquela mesa simples, sentia como se minha alma, antes ressecada, fosse regada de novo. O riso das crianças correndo descalças no pátio, o cuidado da mãe em dividir a comida igualmente entre todos e a serenidade de Esteban em agradecer até pelo pouco, eram sinais vivos de que Deus estava ali, presente em gestos que jamais caberiam em relatórios ou decretos. Eu, que havia perdido o chão, começava a reencontrar nele o verdadeiro sentido da fé. Uma tarde, ao terminar uma oração, os filhos me entregaram uma pequena cruz feita com galhos secos amarrados com barbante. Para que o senhor não esqueça que Jesus também vive aqui, disseram sorrindo. Segurei aquela cruz como quem segura um tesouro. Era tosca, imperfeita, mas carregava uma força que nenhum cálice de ouro poderia igualar. Naquele momento, compreendi que Cristo não precisava de ornamentos para se manifestar. Bastava um coração sincero. Voltei para casa com a cruz no bolso e, pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Ao acordar, senti algo diferente. Era como se o peso das acusações, da solidão e das cobranças tivesse perdido força diante da simplicidade daquela experiência. Comecei a perceber que o segredo que eu tanto temia revelar não estava escondido em documentos secretos ou em arquivos da Cúria. Ele estava diante de mim pulsando nas pequenas coisas. A fé não precisa de mediadores para existir. Passei a observar o povoado com outros olhos. Vi nas mãos calejadas dos camponeses a mesma dignidade que havia visto em Esteban. Vi nos olhos das mulheres que rezavam com lágrimas a certeza de que Cristo caminhava ao lado delas. Vi nas brincadeiras das crianças uma alegria que nenhum sermão formal seria capaz de ensinar. E tudo isso me fez enxergar que o poder da instituição se sustentava justamente no medo de que o povo descobrisse essa verdade. Porque se um dia todos percebessem que Deus não está preso em paredes ou regras, mas presente em cada gesto de amor e gratidão, então a igreja perderia a arma mais poderosa que tem, o controle. E eu começava a entender que, ao carregar essa revelação no coração, eu estava dando os primeiros passos rumo a uma liberdade que mudaria para sempre minha vida. Pouco a pouco, aquela chama que havia renascido dentro de mim começou a se transformar em coragem. Já não me bastava apenas sentir a presença de Deus na simplicidade da família de Esteban ou nas orações sussurradas do povoado. Algo em mim dizia que era hora de falar, de compartilhar o que eu havia descoberto, mesmo que isso significasse enfrentar de frente a mesma instituição que me havia moldado desde jovem. Eu já não podia guardar só para mim a verdade que queimava no peito. Cristo não estava preso em templos de pedra, nem em decretos carimbados, mas vivo no coração de quem o busca com sinceridade. Foi numa reunião improvisada, no quintal de uma casa humilde, que abri a boca pela primeira vez sem medo.
As pessoas chegaram tímidas, trazendo cadeiras de madeira, bancos improvisados. Alguns até se sentaram no chão de terra batida. As crianças corriam em volta, e o cheiro de café fresco se espalhava pelo ar. Eu respirei fundo e contei minha história, não como um sermão, mas como testemunho. Disse que havia servido como padre, que havia obedecido por anos, mas que finalmente compreendi que o verdadeiro evangelho não podia ser usado como moeda de troca. No início, o silêncio foi absoluto, como se minhas palavras fossem ousadas demais para serem acreditadas. Depois, uma senhora levantou a mão e, com lágrimas nos olhos, disse: "Então não estou errada em rezar na minha cozinha, mesmo sem poder ir sempre à missa?" Eu sorri e respondi: "Não, irmã, porque Deus ouve o coração, não o som das moedas." Aquela frase que saiu quase sem pensar foi recebida como uma faísca que acendeu algo no grupo. Logo outros começaram a falar, partilhando suas dores, suas dúvidas, suas pequenas experiências de fé que nunca haviam ousado contar em público. Senti que uma muralha invisível estava desmoronando diante de nós. Já não havia medo, já não havia silêncio. Era como se cada palavra dita naquela roda fosse um tijolo retirado da prisão que nos cercava. E eu, sentado ali, percebi que a liberdade que eu havia encontrado em Cristo começava a se espalhar, transformando também aqueles que me ouviam. Mas, enquanto isso acontecia, no fundo do meu coração, eu sabia que as vozes da Cúria não tardariam a chegar até ali, e que, quando descobrissem, fariam de tudo para me calar. O que eu não imaginava era que o próximo passo seria ainda mais arriscado, porque me levaria a falar diante de uma multidão que já não se contentaria com silêncios. A notícia daqueles encontros começou a se espalhar rápido, como fogo levado pelo vento. No início eram apenas alguns vizinhos, reunidos discretamente em quintais ou cozinhas, mas logo passaram a vir pessoas de povoados vizinhos, curiosas para ouvir o que eu tinha a dizer. Não havia púlpito, não havia imagens douradas, apenas rodas de cadeiras velhas, bancos improvisados e, às vezes, o chão de terra batida. Ali, entre o cheiro de café e o riso das crianças, eu falava do Cristo que não cobra entrada, que não exige quotas, que caminha ao lado dos pobres e cansados. As reações eram intensas. Muitos ouviam com lágrimas, dizendo que por anos haviam acreditado que sua fé não era suficiente porque não podiam pagar taxas ou participar de todas as cerimônias. Outros, no entanto, vinham apenas para observar em silêncio, e eu percebia no olhar deles a desconfiança, como se estivessem avaliando cada palavra para depois levá-la adiante. Eu sabia que os ecos chegariam à Cúria, e não demoraria para que minha voz fosse considerada uma ameaça ainda maior. Uma tarde, em uma pequena praça, falei diante de mais gente do que jamais havia imaginado. Homens cansados do trabalho, mulheres com os filhos no colo, jovens em busca de respostas. Eu não preguei com tom de autoridade, apenas contei o que vivi. A obediência que me pediram não era fidelidade a Deus, mas submissão a homens, e que a verdadeira presença de Cristo se revelava ali mesmo, no meio deles. Quando terminei, um silêncio profundo tomou conta do lugar. Então, uma jovem se levantou e disse em voz firme: "Se Cristo esteve com o Senhor no abandono, então Ele também está conosco em nossas dores." Essas palavras ecoaram mais fortes do que qualquer sermão. As pessoas começaram a se abraçar, a rezar juntas, sem esperar instruções ou permissões. Era como se uma corrente invisível tivesse se quebrado diante de todos, mas ao mesmo tempo eu sentia no ar uma tensão crescente. A cada novo encontro aumentava também a sombra da oposição. Alguns começaram a me alertar de que padres de outras paróquias estavam me chamando de rebelde e que os superiores já discutiam como me silenciar de vez. Eu sabia que a tormenta estava prestes a cair sobre mim. E ainda assim, havia algo dentro do meu coração que me dizia que não podia mais recuar, porque o que estava em jogo não era apenas minha vida, mas a liberdade de um povo inteiro que finalmente descobria que sua fé podia ser vivida sem correntes. A tormenta finalmente chegou como eu já esperava. A Cúria enviou um comunicado oficial declarando que eu estava suspenso e proibido de pregar em qualquer comunidade. Chamaram-me de desobediente, de herege, de alguém que colocava em risco a unidade da igreja. Recebi a notícia em silêncio, sentado no mesmo banco de madeira onde tantas vezes havia rezado com o povo. Doeu, não vou negar. Era como ver uma porta se fechar para sempre.
Mas, ao mesmo tempo, percebi que a fé verdadeira não estava atrás daquela porta. Ela estava ali, diante de mim, no olhar simples das pessoas que já não precisavam de autorização para se sentirem próximas de Deus. O que aconteceu depois foi algo que eu jamais teria imaginado. As pessoas não se afastaram de mim. Pelo contrário, vieram ainda mais. Não para ouvir um ex-padre que desafiou os superiores, mas para partilhar juntos uma fé que já não cabia em muros. Reuníamo-nos em casas, em praças, até debaixo de árvores, e cada encontro era uma celebração viva, cheia de lágrimas, abraços e palavras sinceras. Vi homens que nunca ousaram falar em público abrirem o coração, mulheres que carregavam o peso da vida encontrarem força umas nas outras, jovens que descobriram que podiam se conectar com Deus sem precisar se sentir culpados por não seguirem todos os ritos. Foi nesse movimento que compreendi algo que nunca me haviam ensinado no seminário. A fé não é uma corrente que prende, mas um rio que corre livre, encontrando sempre caminhos novos. E eu, que antes me sentia traidor e perdido, descobri que não havia perdido nada. Ao contrário, havia encontrado tudo. Hoje, ao olhar para trás, percebo que minha renúncia não foi uma queda, mas um renascimento. Eu não sou mais chamado de Padre Herrera, mas simplesmente de Miguel. E sabe, isso me basta, porque Miguel é suficiente para ser ouvido, amado e, principalmente, para caminhar ao lado do povo que um dia me fez enxergar o verdadeiro rosto de Deus. O segredo que a Igreja mais teme não é um documento escondido nem uma revelação sombria. O segredo é simples e poderoso. A fé não pode ser controlada. Ela floresce no coração de cada pessoa, independente de dogmas ou estruturas. Esse segredo, que tentei calar por tanto tempo, hoje é a minha maior força. E é por isso que posso lhe dizer com toda a certeza que não fui derrotado, fui liberto.